falsos profetas. Vamos pensar que existe profeta verdadeiro, porque Deus ainda usa em profecias. Está na hora de nós esquecermos essas pessoas que ficam revelando. Alguns obreiros falam, alguns pastores falam, não é revelação, é revelamento. Esses adivinhadores que adivinham o número de identidade, que adivinham o CPF. Está na hora de nós pensarmos que, em detrimento dessas coisas ruins que existem por aí, Deus ainda revela aqueles que são fiéis à sua palavra, aqueles que andam na sua presença. O Senhor ainda é Deus, e ainda há algo verdadeiro no meio da sua igreja. Nisso pensais. É hora da gente pensar no que é honesto e no que é verdadeiro. É hora de nós enchermos a nossa mente da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento, o vosso pensamento com a palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos e minhas irmãs, com a corrupção desse governo. Nós não podemos nos conformar com o roubo, com o descaso que o governo tem com a sociedade, com as perseguições que as mídias sociais, as mídias populares perseguem o povo de Deus. É claro que eles nos perseguem. Quando vai falar de um roubo, de algum detrimento, você nunca viu no jornal falar: o deputado espírita roubou. Você nunca vai ver alguém falar: o presidente que é feiticeiro, ou bandista, ou católico, roubou. Mas quando é o evangelho, fulano de tal, da igreja tal, roubou. Cicrano da igreja tal matou, cometeu algum delito. Parece que não, mas eles nos perseguem. Querem titular que porque somos crentes, que porque somos servos de Deus, querem colocar em nós, imputar sobre aquele que é verdadeiro, sobre aquele que é santo e honesto, sobre aquele que realmente guarda a palavra de Deus e quer nos colocar, nos misturar no meio do mundo. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente pelo aquilo que está na palavra de Deus. Sede santo, como o Senhor nosso Deus é santo. O apóstolo Paulo ainda disse: tudo que é justo, nisso pensar. Existe muita injustiça no mundo. Existe muita injustiça no Supremo Tribunal Federal do nosso país. Existe muita injustiça nas decisões que são tomadas a todo tempo, a todo momento. Se você for assistir um jornal e mergulhar a sua mente, você vai ficar com a cabeça contaminada por tanta injustiça. Mas a palavra de Deus disse: pensa no que é justo, pensa naquele que é o juiz dos juízes, pensa naquele que ainda que o mundo, ainda que a justiça da terra falha, a justiça de Deus não falhará. Ainda que o iníquo, ainda que o marginal, ainda que aquele que comete delinquência, ainda que aquele que cometa algum crime, escape por causa do seu dinheiro, escape por causa da sua influência, escape por causa da injustiça que há no mundo, das mãos de Deus, ele não escapará. A Bíblia fala que a justiça, a Bíblia fala em Apocalipse que as nossas lágrimas, o nosso choro, o choro de cada irmão, de cada irmã que é derramado aqui, em detrimento da injustiça com muitas pessoas são cometido. A Bíblia diz que o anjo vem e numa taça recolhe as lágrimas e deposita aos pés daquele que é justo para todo sempre. O Senhor não só ouve a sua oração, Ele não só ouve a sua súplica, mas Ele recolhe as suas lágrimas, e no tempo certo a justiça será feita. Pense no que é justo.
Cristo, o justo perfeito, o juiz dos juízes, o rei dos reis e Senhor dos senhores. É nisso que devemos colocar a nossa mente. O apóstolo Paulo também fala: pensa em tudo que é puro. Será que nós estamos pensando na pureza? Será que nós estamos pensando em santidade? Será que nós estamos pensando em como adorar a Deus com a nossa vida? Porque muitos de nós acham que adorar a Deus e louvar a Deus é somente aqui no culto. Muitos de nós pensamos que a adoração é somente quando louvamos, ou quando oramos, ou quando estamos em uma liturgia religiosa, ou quando entramos no templo. Mas a Bíblia diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Santidade, pureza é adoração. Isso é adoração. Nós não adoramos a Deus somente com o nosso culto litúrgico, nós adoramos a Deus com a nossa vida. Aleluia. Nós adoramos a Deus quando observamos a palavra de Deus. Nós adoramos a Deus quando nós escolhemos guardar a palavra e não pecar. Quando nós deixamos o pecado de lado, nós estamos adorando a Deus. Quando nossos inimigos, no momento das adversidades, alguém nos afronta, alguém fala mal de nós, alguém nos difama, e nós guardamos a nossa boca para não fazer o mesmo que estão fazendo conosco, nós preferimos guardar a pureza, guardar a santidade. Preferimos limpar o nosso coração e tirar toda a raiz de amargura, porque nós preferimos pensar na pureza. Pense no que é puro, pense no que é santo, pense no que é verdadeiro, pense no que é justo. Precisamos adorar a Deus com a nossa mente. Nós não seremos julgados apenas pelas nossas atitudes, seremos julgados pelaquilo que fazemos, pelaquilo que pensamos e pelaquilo que sentimos. Vontade, pensamentos e ações. Talvez nós não praticamos injustiça, talvez nós não praticamos pecado, talvez nós não praticamos iniquidade, mas o nosso pensamento é só Jesus para ter misericórdia. Se o nosso pensamento fosse exposto aqui no altar, como a nossa vida é exposta, talvez muitos de nós, aleluia, nos envergonharíamos de estar no culto aqui hoje. Se os nossos pensamentos fossem expostos aqui em um telão, talvez muitos de nós não apareceríamos no culto aqui hoje. Lembra quando Deus usava os profetas antigamente? Os profetas hoje são profetizam para elevar o erro, né? Para dizer: você vai vencer, você vai ser vitorioso, estou abrindo porta, estou dando chave, estou dando apartamento, estou dando carro, estou exaltando. Mas antigamente os profetas profetizavam o pecado, e a Bíblia diz que é bom que haja profecia no meio da igreja, para que o povo não se corrompa. Antigamente, quando o irmão estava meio torto e sabia que ia ter um profeta ali na igreja, ele ficava envergonhado, ficava com medo e faltava até do culto, porque Deus revelava o pecado dele. E quando Deus revela o pecado, aí a pessoa já revelou mesmo, a pessoa tem que se arrepender, tem que pedir perdão. E a Bíblia diz que Jesus perdoa os pecados. Se tem alguém que não está praticando, mas está com pensamento pecaminoso, o Senhor te perdoa aqui nesta manhã. Ele purifica os teus pensamentos, Ele purifica as tuas vontades. Às vezes somos puros no pensamento, na vida,
mas a nossa vontade ainda não tem pureza. Quantos têm vontade de praticar as coisas do mundo? Quantos que louvam ao Senhor, que adoram ao Senhor, mas às vezes têm vontade de cantar uma música secular? Quantos que às vezes participam do culto litúrgico? Tem muita gente que já não se agrada mais nos cultos da Assembleia de Deus e prefere aqueles movimentos que parecem mais um show, que parecem mais um carnaval, uma festa, onde todo mundo pula, salta. Não estou dizendo que é pecado se alegrar, mas nós precisamos ter pureza na nossa adoração. Precisamos ter vontade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Precisamos estar aqui na presença de Deus, não somente com o corpo, não somente com os pensamentos ligados nele, mas com a nossa vontade depositada nele, que é autor e consumador da sua fé. Quantos têm a vontade de estar no Senhor nesta manhã? Quantos podem glorificar a Deus porque estão com vontade de sentir a presença aqui nesta manhã? Quantos têm vontade da presença do Senhor? Aleluia! E ele disse também: pensa no que é honesto, pensa no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro e em tudo que é amável. Precisamos pensar no que é amável. Nós estamos estudando sobre as igrejas na terça-feira da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, e uma delas deixou o seu primeiro amor. Quantos de nós não tem mais amor, não tem mais pensamento naquilo que é amável? Quantos de nós mais não fazemos oração com amor? Porque quem ora com amor não faz por obrigação. Quem ora com amor não faz para cumprir a chamada do ciclo de oração. Quem ora com amor se derrama na presença de Deus, entrega para Ele o seu tudo, o seu pensamento. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso